Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Esse que vos fala é o pastor Denis e estou sempre aqui pela plataforma, né, trazendo assuntos que nós julgamos ser importante para a nossa comunidade cristã, amém? Para aqueles que servem a Jesus. Hoje eu quero trazer um assunto que eu posso denominar como um alerta, mais um alerta para a igreja. Antes eu quero dizer para vocês que o que eu vou falar aqui, eu não irei direcionar a igreja A ou a igreja B, entendeu? O que eu vou falar aqui, que eu irei falar, eu vou falar de coisas que acontecem no seio de muitas igrejas, sem veicular a minha fala, né, a placa de igreja, ok? Então que isso fique bem claro. Hoje, irmãos, a igreja, existem algumas igrejas, né, ou muitas igrejas, sei lá, que falam mal da esquerda, que critica a esquerda, porque a gente sabe que, e eu já vou dizendo para vocês aqui que eu também critico, entendeu? Mas assim, eu critico porque existem coisas que a gente sabe que não é justo, que não está legal, né? E uma das coisas que muitas igrejas hoje criticam a esquerda é justamente essa questão da lacração, né? De lacrar. Nós sabemos que hoje existe um mecanismo chamado de lacração que quando um cidadão ele quer falar alguma coisa, estou falando lá do mundo, viu? Ele quer esboçar, né, o seu posicionamento com relação a alguma questão. Se essa postura ela não for alinhada ao sistema, o sistema vai procurar, né, de qualquer forma, lhe boicotar, lhe prejudicar. E o ponto X da questão é que muitas igrejas rebatem esse comportamento, né, da lacração, mas elas praticam a mesma coisa dentro do seu seio. Ou seja, aquilo que eles criticam, aquilo que, que elas não concordam, é a prática de algumas delas. Ok? Claro que eu quero deixar isso aqui bem nítido, que existem sim igrejas comprometidas com a verdade, existem igrejas que não perderam ainda a sua identidade, ok? E que defende aquilo que é justo, que prega a palavra de Deus, que tem compromisso com a verdade. Mas existem sim algumas práticas que não são muito, digamos que convencionais, né? Que estão sendo praticadas, e essa é uma das tais. Porque hoje ocorre o seguinte, queridos. Criaram dentro de algumas igrejas um sistema e uma filosofia em que você não pode emitir sua opinião, você tem que concordar com tudo que essas lideranças fazem, com tudo que eles determinam, e se você não estiver alinhado aos interesses, você será boicotado. Eu vejo muita gente aí, amigos de outros ministérios, e é exatamente por isso que eu estou tocando nesse assunto, que reclamam para mim que antigamente, que há um tempo eles eram, como é que eu posso dizer para vocês? Ele tinha os direitos, né, como qualquer membro de uma igreja, mas ele também tinha, aliás, ele tinha os deveres, mas ele também tinha os seus direitos. E aí eles dizem para mim, mais especificamente essa pessoa que me procurou, e aí
eu disse, não, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. E essa pessoa, e esse líder me, me falou o seguinte, que ele, depois que ele começou a se posicionar contra algumas coisas que ele achava, que ele via que não estava legal, que não tinha cunho bíblico, que era mais voltado para caprichos humanos, capricho, né, das lideranças dele, ele começou a notar que começaram a cortar, começou uma espécie de lacração, começaram a cortar ele, e ele não é a primeira pessoa, esse amigo meu, ele não é a primeira pessoa que fala isso. Eu ouço muitas queixas de colegas pastores de outros ministérios que reclamam muito porque eles, em determinadas situações, não concordam e eles explicam por que não concordam. E aí o que é que acontece? Começaram a serem lacrados, boicotados. Não tem mais oportunidade para pregar, não tem mais oportunidade para nada. Em compensação, aqueles que bate continência, que defende os interesses dos governantes, eles estão sempre em evidência, estão sempre nos cartazes, estão em tudo, com de programação na frente, pregando, dirigindo, entendeu? Então, isso é lamentável e é por isso que eu digo que a igreja, ela está vivendo, nós os cristãos, nós que somos cristãos, estamos vivendo um período tenebroso, né? Um período assim obscuro. Eu fico triste em ouvir essas coisas, porque a igreja não é para se comportar dessa forma, né? Eu repito, eu não estou falando de todas as igrejas, eu não estou me referindo a uma igreja específica, entendeu? Não existe nesse mundo nenhuma organização e nenhuma uma sociedade organizada que não seja composta de dois deveres, de duas coisas fundamentais, que é o dever e o direito, né? Todas elas têm que cumprir isso. Os que são associados, que são membros, eles têm deveres, mas eles também têm direito. E esses direitos não podem ser tolhidos. Então, o que acontece hoje dentro de muitas organizações religiosas é que eles boicotam aqueles que não defendem as mesmas pautas. Outra coisa também que essa pessoa me alegou é o seguinte, que quando isso acontece, eu sei que isso acontece mesmo, isso aqui também eu sei que acontece. Isso aqui eu também sei que acontece, bem como a outra situação que eu acabei de falar, né? Se você quer quer questionar um assunto, né? Você tem uma coisa que você não concorda e você quer questionar aquele assunto em um plenário, as pessoas, quem está na frente, eles fazem de tudo para que isso não seja levado para o plenário. Por quê? Porque pode ser que aquela pessoa que vai questionar ou colocar, porque em público ali, aquela junta de pastores, pode ser que não seja de acordo com a pauta daquele que está ali na frente, né? Daquele que está ali, que estabeleceu aquela pauta. Então, eles querem abafar a voz de quem não concorda. Eu estou falando aqui, irmãos, porque isso acontece sim, dentro de muitas igrejas, isso é verdade. E aí o que é que acontece? Ora, se eu faço parte de uma junta de pastores, então, qualquer um daqueles pastores tem o direito de concordar ou não, ou até mesmo qualquer membro tem o direito de concordar ou não e dizer por que não concorda. E a fala dessas pessoas não pode ser
não podem ser abafadas, né? Não podem ser abafadas. Então, o que é que acontece? Você não pode tratar de determinados assuntos. Por que você não pode? O que que as pessoas têm a esconder? Porque se você está com a verdade, o que você está defendendo, se a sua pauta ela tem cunho bíblico, se você tem como provar aquilo que você quer estabelecer, claro que você não tem medo de ouvir os que são contra, porque quando eles trazerem os seus pontos de vista contra, você vai mostrar que você está baseado na Bíblia. Então, irmãos, isso é uma coisa muito, muito séria e muito grave e muito preocupante, porque assuntos que envolvem a igreja não existe esse negócio de vamos conversar só nós dois. Por quê? Por que os outros não podem saber? Por que os outros não podem ter conhecimento? Por que os outros não... Porque assim, quando alguém se expõe contrário a uma coisa, ele precisa, isso é um direito, como eu falei, todos têm o direito, e ele tem o direito que todos saibam o seu posicionamento e por quê. E por quê? Porque aí os outros membros, eles terão, né, a oportunidade de avaliar se aquela pessoa que está se opondo, se ele está certo ou não. Mas isso não pode ser decidido só por uma pessoa, é desse jeito e acabou-se porque é eu que quero assim. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Entendeu, queridos? Não é assim que funciona. A gente aprende aqui na palavra de Deus que as questões que dizia respeito à igreja era decidida em plenário. Quando Paulo e os demais apóstolos estavam no campo, que acontecia uma coisa que eles entendiam que tinha que ser levado para Jerusalém, e assim eles faziam, e lá era decidido em plenário, e todos tinham direito de falar, e todos tinham direito de opinar. Então, se na igreja que você está, você não tem o direito de falar, você só é cobrado, você só tem que dar resultados, isso está errado. Entendeu? Está errado. Não existe, se uma coisa é decidida, então aquilo que foi decidido tem que ser decidido em plenário, e se alguém não estiver satisfeito, ele tem o direito, isso está na Bíblia, de dizer por que ele não concorda, e os outros têm que avaliar, ok? Quem não concorda,